e hoje tivemos mais informações ruins para o mercado de criptomoedas sendo divulgadas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. O mercado de criptomoedas está caindo hoje cerca de 2%. Vou atualizar a análise gráfica nesse vídeo, vou falar da análise macroeconômica, dos fatores que podem estar fazendo o mercado se movimentar dessa forma hoje e também falar da análise de sentimento. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então o Bitcoin caindo hoje, o que está acontecendo? Por que está caindo? Bem, então vamos começar aqui pela análise gráfica, atualizar a análise de ontem. Eu tinha falado que o Bitcoin parecia estar formando um triângulo ascendente, mas como eu havia ressaltado, ele não havia rompido esse triângulo ascendente para cima, então, enquanto não rompeu, não confirmou, não dá para montar posição, tá? Então eu estava só acompanhando aqui o mercado formar esse triângulo ascendente e como rompeu para baixo, isso daqui descaracterizou, tá? Só seria confirmado se ele rompesse para cima, o alvo seria lá na região dos 28.300 dólares, mas aconteceu algo que não deixou o mercado seguir a alta que ele estava nos últimos dias, no caso o Bitcoin, não deixou o Bitcoin continuar subindo, eu já vou falar daqui a pouco, mas o mais importante, galera, é que agora, em termos de gráfico, o Bitcoin acabou de formar um padrão gráfico conhecido como topo duplo, tá? Ele rompeu para baixo aquela região de suporte ali dos 26.660 dólares e com esse rompimento para baixo, agora o Bitcoin ele tem aí um topo duplo e por enquanto parece estar fazendo um movimento de pullback, tá? Que é quando o mercado ele volta aqui para retestar o ponto rompido, mas a tendência agora é ele continuar e perdendo ali a região dos 26.300 dólares, ele confirma esse pullback, esse topo duplo, e o alvo desse topo duplo que o Bitcoin parece estar rompendo para baixo, estaria ali na região de aproximadamente 25.900 dólares, tá? Aqui está colocando 25.888, arredonda para 25.900 e lembrando, uma região, tá? Não é um ponto específico, vai bater naquele ponto e não cai mais, não, tá? Ali é o alvo. O mercado pode ir um pouco menos, um pouco mais, tá? E também varia das corretoras, né? Cada corretora aí tem um preço diferente aí, e isso pode mudar um pouquinho, tá? Mas esse aí seria a perspectiva gráfica para o Bitcoin, é o que a gente consegue ver aqui no gráfico de uma hora. Os tempos gráficos maiores, eles continuam naquela mesma situação, gráfico diário só vai formar um topo duplo se ele romper para baixo a região ali dos 24.800, ainda não rompeu, e os tempos gráficos maiores, como eu havia comentado nos últimos dias, não estão nem um pouco bonitos, né? No diário, galera, é a mesma situação aqui, tá? A gente não rompeu ainda, então a gente não pode confirmar. No de uma hora ali já rompeu com alvo na região dos 25.800. Esse topo duplo do gráfico diário aqui teria um alvo ali na região dos 19.800, tá? Mas o que eu comentei ontem que muita gente não gostou, inclusive uma galera se desinscreveu do canal quando eu falei isso, galera. Olha pra você ver, né? O pessoal quer que a gente fale em alta, quer acreditar na alta, mas graficamente aqui no semanal, quando a gente dá um zoom out, o Bitcoin ainda tem aquele topo duplo que projeta ele na região dos 12 mil dólares, tá? Muita gente acha que é uma tentativa de previsão, mas não, galera. É uma projeção a partir da análise gráfica, tá? O gráfico está dizendo que sim, existe possibilidade de o Bitcoin ir nos 12 mil dólares, só que a gente tem que lembrar que isso aqui é um tempo gráfico muito grande, tá? Então a gente está falando de um tempo gráfico onde as coisas demoram muito para acontecer e também, recentemente, a gente teve o rompimento de uma cunha ascendente aqui no gráfico do Bitcoin, que é um padrão baixista, tá? O alvo dessa cunha ascendente, se a gente projetar aqui, 12 mil dólares. Tainan, você tá falando que ele vai em 12 mil dólares amanhã? Não, pessoal, eu tô falando aqui do gráfico semanal, um tempo gráfico onde as coisas demoram muito para acontecer, tá? E se demoram para acontecer, isso quer dizer que pode levar semanas, meses, talvez até anos aí para buscar esse alvo, mas é o que os gráficos estão dizendo, tá? A gente não tem nenhum padrão gráfico aqui apontando alto agora, mas temos dois padrões, esse topo duplo aqui no caso e aquela cunha ascendente rompida para baixo, né? Apontando aí para 12 mil dólares, tá? Então, é a realidade. Quem não quiser aceitar, tudo bem, mas é o que o gráfico está mostrando, tá? Então, infelizmente, os tempos gráficos maiores não estão nada bonitos. Os menores também não estão ajudando muito, né? Estão com muita lateralização. E a gente tem que ver aqui, galera, por que o Bitcoin está caindo hoje? Tainan, o que está acontecendo que o Bitcoin está caindo hoje, né? Ontem, nos últimos dias, estava tudo caindo, bolsas americanas caindo e o Bitcoin se segurando. Aí a gente tem que ir aqui para bolsas americanas, galera. Hoje, olha isso daqui, galera. Isso é o gráfico do S&P 500 futuros, tá? De um ETF aí de S&P 500. E olha só, galera, só queda hoje, tá?
desde 10 horas da manhã ali, 11 horas, quando o mercado abriu. Aliás, isso aqui desde ontem, né? E aqui a partir de hoje, tá? Mercado só caindo, 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 caindo. Tainan, o que está acontecendo? Galera, ontem a gente teve a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, aliás, a divulgação do resultado ali da reunião do Banco Central dos Estados Unidos, e os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, os membros votantes, foram bem duros, tá? Saiu as novas projeções ali do dot plot, e como eu comentei no vídeo de ontem, veio algo que surpreendeu, tá? Eles estão esperando os juros ficarem acima de 5 durante o ano que vem todo, e isso não era algo que o mercado esperava. O mercado esperava que no final de 2024 os juros estivessem 4,6%, na faixa de 4,6% ao ano, tá? Então, assim, o que a gente está falando é que os juros, eles provavelmente vão ficar no maior patamar dos últimos 22 anos por mais de um ano. E as últimas vezes em que a gente teve os juros altos por tanto tempo nos Estados Unidos, a gente teve grandes crises econômicas, tá? Uma foi a da bolha.com e a outra foi a bolha imobiliária de 2008, tá? Tainan, o que seria a bolha agora? Não dá para saber, galera. O problema é os juros altos, eles fazem sair capital de ativos de risco para ir buscar investimentos mais seguros, e isso acaba fazendo com que saia dinheiro de ativos de risco e, consequentemente, eles se desvalorizem, tá? Então, é a realidade, é por isso que eu acho que os mercados estão caindo hoje, e também por causa de alguns dados macroeconômicos que a gente teve hoje sendo divulgados. Como eu havia comentado no final do vídeo de ontem, hoje de manhã, nessa quinta-feira, a gente teria ali às 9h30 a divulgação de 2 dados macroeconômicos muito importantes, e veio aí pedidos iniciais para o seguro-desemprego. A expectativa do mercado era que fossem feitos 225 mil novos pedidos iniciais para o seguro-desemprego na semana passada, e vieram 201 mil, bem abaixo, não só abaixo aí da expectativa, como também abaixo da semana anterior, que já estava abaixo da expectativa. Tainan, o que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente o seguinte, pessoal: o mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito aquecido, tá? Os empregadores estão tendo dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar por lá, o desemprego está muito baixo, isso faz com que você tenha uma inflação por causa da mão de obra que está escassa, tá? Os empregadores têm que pagar cada vez mais para conseguir atrair funcionários para poder estar disponibilizando seus produtos, seus serviços. Isso faz o preço da mão de obra subir. Se a mão de obra sobe, eles pagam mais, eles repassam para o cliente, as pessoas com mais dinheiro compram mais, o preço de tudo vai subindo porque a demanda está muito aquecida, tá? Então, mercado de trabalho aquecido não é um sinal nem um pouco bom, principalmente um dia depois de o gráfico de pontos do Fed mostrar que eles estão achando que a inflação vai demorar mais para cair do que era esperado em junho, e principalmente que os juros devem ficar altos aí durante todo o ano de 2024 e só devem chegar lá no patamar que é o patamar neutro em 2027, galera. Vocês têm noção do que é isso? Tá? Se os juros ficarem altos aí por tanto tempo, assim, acima da inflação, é um patamar contracionista, tá? A gente pode, talvez, até ter uma recessão aí nos próximos meses aí, ou anos, por causa dessa situação, tá? O Jerome Powell disse que não, mas se a gente olhar as últimas vezes em que os juros esteve tão alto, a gente vê que, sim, tá? As últimas vezes que aconteceram juros tão altos, a coisa ficou bem ruim lá nos Estados Unidos. A gente também teve a divulgação do Índice de Atividade Industrial do Fed da Filadélfia relativo ao mês de setembro. A expectativa é que ele tivesse um decrescimento de 0,7% e o decrescimento foi de 13,5%, galera. Olhem isso daqui, tá? Olhem isso, galera. Foi muito pior do que o esperado, tá? E aí aquela fala do Jerome Powell de ontem de que não vamos ter recessão, a coisa não vai sair de controle, ela vai meio que por água abaixo com dados como esse daqui, tá? Mostrando que os números da economia dos Estados Unidos mostram a economia perdendo tração muito rápido, a inflação não caindo tão rapidamente. Aí leva a gente para aquele cenário que é o pior de todos, que é o de estagflação, quando você tem inflação e estagnação do crescimento econômico, tá? Isso é o maior medo dos mercados, porque aí seria um momento bem complicado para ativos de risco, e eu acredito que é por isso que o SP500 e as bolsas americanas estão caindo hoje. Outro que a gente teve aqui, pessoal, às 11 horas da manhã, foi a venda de casas usadas relativas ao mês de agosto, veio um pouco abaixo da expectativa, mas na minha visão, esses dados aqui só reforçam aquela visão, aquilo que a gente viu no gráfico de pontos hoje, que a expectativa de juros altos por mais tempo do que o mercado estava esperando,
e principalmente o risco de uma recessão, o risco de um desaquecimento rápido da economia por causa desse combate à inflação, tá? E falando aqui em economia, pessoal, hoje as cotações do petróleo, no caso aqui o Brent, estão verdinhas, tá? Observem aqui hoje a gente tá com o petróleo subindo mesmo que pouco, tá? Mas isso é impressionante, galera. Num dia em que tá tudo caindo, medo de recessão, petróleo subindo. Galera, o petróleo é uma das coisas que fez com que os dados de inflação na semana passada mostrassem uma aceleração da inflação nos Estados Unidos, tá? Porque o petróleo ele é a base de tudo que a gente usa. Tudo que a gente usa ou é transportado por veículos movidos a petróleo, ou alguma coisa do tipo, ou leva petróleo na sua composição, tá? E isso aí, galera, acaba contribuindo para a inflação se acelerar, o que força o Banco Central dos Estados Unidos a manter os juros elevados por muito tempo. E lembrando, o que fez essa queda aqui nas bolsas americanas e no Bitcoin, vou colocar o gráfico aqui do Bitcoin para vocês verem ali no ano de 2022, tá? O que fez essa queda aqui foi alta de juros, galera. Não adianta. Se os juros forem ficarem nesse patamar por mais tempo, aí, meus amigos, a coisa fica muito séria. Por isso que eu acho que o mercado hoje não está muito bom, tá? O mercado está bem assustado aí com esses dados, com essas falas que a gente vem tendo. E, galera, não podemos deixar de falar da análise de sentimento aqui do Bitcoin. Começando aqui pelo TRDR, hoje a gente teve um aumento drástico do long short ratio à medida em que o mercado foi caindo, tá? O long short ratio, que estava ali em aproximadamente 1,3%, subiu rapidamente para 1,8% na Binance Futures, enquanto que o Open Interest subia rapidamente e a taxa de funding também, tá? Isso aqui mostra basicamente o seguinte, pessoal. Uma boa parte das pessoas ali abriram posições compradas hoje, o pessoal apostando que o mercado vai subir, tá? Quando as pessoas apostam que o mercado vai subir, geralmente as baleias jogam para baixo para pegar as liquidações dessas pessoas. Infelizmente, o mercado de criptomoedas é assim, tá? Então, o pessoal voltou a apostar na alta, o que traz para a gente o risco de queda, e para a gente saber até onde o mercado tende a cair, a gente tem que olhar aqui o rich map da High Block, no caso aqui, olhando de 7 dias, a gente vê aqui que temos liquidez abaixo, temos, mas ficou um pool de liquidez bem grande ainda ali na região dos 28.300, tá? Desculpa, pessoal, esse aqui é o de um mês, tá? Eu achei que estava no de 7 dias. Mas o que a gente vê é o seguinte, a gente tem muita liquidez ali acima, tá? Eu acredito que as baleias estavam tentando empurrar o mercado para cima para pegar essa liquidez que está acima, mas com essa queda aí que aconteceu hoje nas bolsas americanas, 2 dias seguidos de queda, elas não estão conseguindo manter o preço em alta e tá dando sorte para essa galera que está com a liquidação aqui acumulada no último mês, nessa região dos 28.300, tá? Mas ainda temos bastante liquidez ali naquela região. E abaixo, pessoal, o ponto de maior liquidez aqui estaria na região dos 24.800, mas que comparativamente não tem o mesmo tanto de liquidez aí no último mês, que é a região dos 28.300 dólares, tá? Região dos 28.300 dólares poderia ser uma região boa para shortar. Agora sim, vamos aqui para o Rich Map de 7 dias. E o que a gente vê aqui? Aqui no de 7 dias a gente já vê uma situação diferente. Temos um pouco de liquidez ali na região dos 27.600, mas ficou bastante liquidez acumulada, principalmente ali na região dos 26.150 dólares. Tem muita liquidez, então o risco do Bitcoin na região dos 26.100 dólares aí nos próximos dias ou horas é grande, tá? A gente tem bastante risco, porque, como eu disse, ficou bastante liquidez acumulada ali nos últimos 7 dias e agora ele já está perto, né? Mas, Tainan, o mercado vai subir ou vai cair? Galera, sinceramente, quando eu olho para análise gráfica, tá? Análise gráfica, para mim, tem várias coisas indicando queda. Quando eu olho para análise do macro, como que está a situação macroeconômica? Macroeconômicos, para mim, seria só queda, porque juros devem permanecer altos aí por muito tempo, inflação não está caindo tão rápido, tá? Só que o macro, ele não bate no mercado de um dia para o outro, tá? Ele leva muito tempo para os efeitos dos juros mais altos derrubarem os mercados ou fazerem subir quando os juros caem, tá? E a análise de sentimento, na minha visão, ela tá mais confusa do que a análise gráfica, porque a gente agora tá com bastante liquidez acima, abaixo. Um dia o pessoal tá entrando em short, no outro o pessoal tá entrando em long, tá? Não tá muito claro, e por isso, inclusive, eu tô operando uma altcoin e não o Bitcoin nesse momento, tá? Porque eu estou tentando ter uma visão mais clara do que está acontecendo aqui, mas de qualquer forma, já fica a dica, a região ali dos 26 mil dólares, 26.100, tem bastante liquidez, então pode ser um bom ponto de suporte, o mercado batendo ali, pode dar uma operação
comprada, interessante. E no mais, pessoal, temos que falar aqui também da nossa querida altcoin Ethereum, que não tá nada boa, tá? Quando a gente olha aqui o gráfico da Ethereum, a gente vê que no gráfico diário ela rompeu para baixo, um topo duplo, ou pelo menos está aí em vias de romper, tá? E o alvo desse topo duplo para a Ethereum está ali na região dos $1.300 e tudo indica que ela deve buscar essa região nos próximos dias. Aí, tá? Dias ou semanas, né? A gente está falando de um gráfico diário, então as coisas demoram mais para acontecer, mas não tá bonito esse gráfico aqui não, tá? A Ethereum tá com vários sinais aí de fraqueza, e se a Ethereum tá dando sinais de fraqueza, isso acaba refletindo para as outras altcoins também, tá? Então, temos esse detalhe. Bem, pessoal, no mais, é isso. Desejo a todos aí uma excelente quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.